Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do FMP Law. Hoje estamos recebendo o Dr. Fábio Roques Bardelotto, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, atua na terceira Câmara Criminal, que tem competência para questões envolvendo entorpecentes, crimes contra a vida, porque o nosso assunto hoje, Dr. Fábio, é um assunto candente, está nas manchetes. O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que vai colocar a luz, sobre um assunto que o STF nesse momento está tratando, que é a criminalização das drogas. E o senhor tem uma longa trajetória enquanto promotor de justiça e agora procurador nesse campo. Então, eu queria ouvir a sua opinião. O senhor que é, além do presidente da FMP, é também professor da graduação, da pós-graduação, e, repito, tem uma grande experiência nesse tema. Doutor Fábio, bem-vindo. Saluso e a todas e todos que nos acompanharão. Uma alegria estar contigo, um prazer apoiar esse projeto da nossa FMP Law, que procura oferecer conteúdos de qualidade, complementando, agregando ao dia a dia dos nossos conteúdos específicos das matrizes e para a comunidade debatermos temas sensíveis, temas fundamentais para a evolução de uma comunidade, uma sociedade cada vez mais em paz, mais digna, com mais cidadania. E, portanto, esse tema das drogas é um daqueles que mais sensibiliza, que mais toca hoje as pessoas, não só pelos movimentos que são vistos, legislativos, judiciais, mas por ser um problema absolutamente das pessoas, da comunidade, do dia a dia lá fora. Então, é uma alegria colaborar nesse debate. Bom, doutor Fábio, tramitou no Senado, aprovado, agora tramita na Câmara. É uma proposta de emenda à Constituição que vai colocar ali um artigo que vai tratar disso. O ponto principal, e essa é a discussão, busca-se, parte da sociedade, o Supremo estava discutindo isso, uma quantidade que separaria o traficante do usuário. Mas a gente falando aqui, o senhor diz que é difícil estabelecer isso. Por quê, doutor? Então, Zanuso, nós falando desse tema da criminalização ou descriminalização das drogas, do porte, principalmente para uso próprio, esse tema tem que também retroceder um pouquinho e rememorar que é uma questão sensível, como eu falei na abertura, à sociedade, na medida em que é um dos principais, hoje, fatos do dia a dia que caracterizam crimes no nosso país e no nosso estado, Rio Grande do Sul, que, então, é basicamente um retrato de todo o país. Aqui no estado, nós temos nos índices de registros de ocorrências policiais e que se transformam em inquéritos policiais e depois chegam ao Ministério Público, o primeiro lugar dos crimes que são registrados e se transformam em inquéritos é Maria da Penha, por incrível que pareça, distantes do segundo lugar, que tem sido drogas. A criminalidade de drogas, e aqui eu falo tráfico, é o segundo e depende do ano, do período, o terceiro crime mais cometido no sentido dos registros aqui no Rio Grande do Sul e, sem dúvida, isso ocorre pelo país afora. Então, é um problema que está afligindo, que está atingindo as pessoas lá fora, a juventude e todas as camadas etárias e as famílias. Então, esse debate é absolutamente profundo e é um debate no qual não se pode ter a pretensão de, neste momento, encontrar o certo e o errado. Nós estamos ainda num ambiente gelatinoso, num ambiente de muita imprevisibilidade, com duas correntes existindo no sentido de que uma entende a necessidade da liberalização, do consumo, do porte para uso próprio, de algumas substâncias ou alguma substância entorpecente. Basicamente a maconha, agora mais recentemente, porque já se pensou em outras também. A pretexto de que a criminalização não resolve o problema, a criminalização é indevida porque se deve respeitar a liberdade individual da pessoa, que pode se mutilar, pode se suicidar no Brasil e no mundo, e isso não é crime. A não ser a mutilação para fins de obter vantagem no seguro, fraude de seguros, ou até para fugir de obrigação militar, que são as duas hipóteses em que a automutilação é crime no Brasil.
Então, há essa liberdade da pessoa, inclusive de atentar contra a própria saúde. E no caso das drogas, seria também, então, no contexto da liberdade individual de consumir, e não só a quantidade que se pretende, né, estabelecer, mas consumir quanto quisesse. Bom, isso que na outra visão, a segunda interpretação, que hoje é ainda vigente, no caso da legislação, de que o consumo de drogas, o porte para uso próprio e consumo, é atentatório à saúde pública. Uma questão não de direito individual, mas de direito transindividual. Porque a pessoa, ao consumir e, portanto, estar expondo isso em qualquer ambiente, e quando consome no seu ambiente privado, mesmo que sozinha, ela acabará em algum momento estabelecendo relações com outras pessoas e fazendo com que haja o acréscimo, o aumento e a proliferação desta prática, que redunda depois nas estatísticas também de necessidade pública de atendimento à saúde das pessoas que são afetadas pelo consumo. E o próprio consumo, na segunda situação essa corrente, em que se tem a criminalização, também é uma questão que leva a outras drogas, não é? Se começa sempre com drogas mais leves ou com pequenas quantidades, mesmo que das mais pesadas, e acaba tornando a pessoa depois muito dependente e depois, inclusive, por vezes até um soldado da traficância. Então, há duas interpretações que eu resumi aqui, não é? E que nos levam a esta grande reflexão, sendo que se apresenta agora, então, um projeto de emenda constitucional, o projeto que é a emenda 45 de 2023, o projeto, né, de emenda número 45 lá no Senado, que já foi aprovada e agora foi para a Câmara. Já na Câmara havia um outro projeto de emenda, o projeto número 34 de 2023, que era até mais abrangente no sentido de restringir esta tendência que está se vendo no Supremo de liberar até uma certa quantidade o porte e o uso próprio da substância entorpecente. Então nós temos os dois projetos, um na Câmara que não foi votado, e que está lá e certamente se tornará prejudicado, diante desse do Senado, que já foi aprovado, prevendo a restrição, né, de forma expressa na Constituição, ao porte, ao consumo e à traficância, por óbvio que já não é de forma indiscriminada, ou seja, qualquer substância se torna proibida a partir desta emenda constitucional. E neste particular da emenda constitucional, se for aprovada depois na Câmara, nos dois turnos necessários, eu tenho uma observação a fazer, que é o resultado final desse movimento legislativo, que eu antecipo aqui uma pequena pontinha do que quero lá mais à frente encerrar. Não adianta prever isso na Constituição. Depois eu vou explicar. Mas, pois é, doutor. Existe aqui uma reação, o senhor acha, do Parlamento em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal? Aparentemente, e de forma até explícita de alguns parlamentares, sim, porque o Supremo se arvorou nesta condição de realmente definir, não é, se é constitucional o artigo 28 da Lei 11.343, Lei de Drogas, de 2006, porque o artigo 28 prevê, ainda como crime, o porte para uso próprio de substância entorpecente. Não diz quais substâncias, até porque isso vai para a Anvisa, depois regulamentar, e hoje inclui-se aí maconha e outras drogas, né, do conhecimento. Então, o Congresso veio com esta emenda, está agora apreciando, em função de que o Supremo, repito, através de um recurso extraordinário, com repercussão geral, resolveu definir, afinal, quanta quantidade é necessária para que se possa punir ou não punir o porte para uso próprio até determinada quantidade. E, segundo o julgado que se tem até aqui no Supremo, já alguns ministros votaram, está com pedido de vista, o movimento do Supremo decorreu de uma necessidade de separar quem é consumidor de quem é traficante, porquanto, segundo a visão do Supremo, se verificam algumas impropriedades na classificação no dia a dia, até discriminatórias. Então, esse é um movimento, sim, não tenho dúvidas, agora pessoalmente falando, de que o Congresso realmente sentiu esta reação, esse movimento do Supremo, diante da lacuna que o artigo 28 estabelece, na medida em que, lacuna entre aspas, porque diz que é crime o porte para uso próprio.
não diz quantidade, então qualquer quantidade. Não é? E o Supremo vem entendendo na linha de outros países, sim, de muitos países já, que é preciso estabelecer um limite em que se vá impedir o porte para uso próprio e consumo. E nós, então, teríamos esta situação a partir do Supremo se o Congresso não se movimentar, que é o que está fazendo. Sim. Um número, uma quantidade, doutor, o senhor acha que diminuiria o tráfico? Qual é o impacto? O senhor acredita que é uma solução? Alguns países vêm adotando esta quantidade. Varia entre 20 a 35, 40 gramas a substância permitida para consumo. No caso de maconha? No caso de maconha. Tá? Alguns países também qualquer droga, tá? Mas é bem pouco. O que acontece? Essa quantidade é outra dificuldade que eu vejo, e aqui uma crítica que vou fazer. Não há pesquisa científica que diga que uma pessoa, e nem uma média que se tenha apurado até hoje, para dizer que X quantidade por dia, por consumidor, é tolerável, é algo que não afeta a saúde da própria pessoa sequer, não vai deixá-la dependente ou não será uma tentação para outras drogas. Então seria algo assim quase que inofensivo, seria o chamado uso recreativo. Mas quantidade, repito, não é ciência. Nesta matéria não há pesquisa. E digo aqui com toda tranquilidade, é um achismo. Sem dúvida. E aí se fala em 60 gramas, pelo que se vem verificando uma certa condução nessa linha. 60 gramas é um dos maiores índices que eu encontrei. Não encontrei nenhum de 60 gramas nos países que liberaram. Nenhum. Possivelmente o Brasil será o país que mais terá quantidade permitida. Não é? Para diferenciar exatamente quem pode usar até esta quantidade e quem será traficante a partir daí. E digo, porque também não é possível, além de não haver um dado científico, e se há que pode ali em alguma gaveta estar escrito, isso é com muito pouco parâmetro concreto. Não há uma pesquisa sólida, uma pesquisa histórica, uma pesquisa muito adequada para isso. E aí vem o outro problema, como eu estaria dizendo. Mas 60 gramas ou 30 gramas, e 31 gramas então é tráfico. 31 gramas já não pode, 1 grama a mais, né? 2 gramas. Então, como é que se vai trabalhar essa questão? 30 é o limite, mas por quê? Onde é que está dito que 31 não pode? Vai ser dito num julgado, vai ser dito numa lei futura, que não é a tendência do Congresso. Então, assim, essa questão de tabelar, de tarifar a quantidade, veja a questão que se fala muito do álcool, do cigarro. Também não está dito em lugar nenhum quanto álcool precisa para uma pessoa ficar embriagada, porque isso também varia de cada corpo, de cada conformação, né, física. Então, o mesmo vai acontecer com as drogas. Então, tabelar, e eu entendo a boa vontade em tarifar, X gramas, porque afinal é um número objetivo, como número é objetivo, mas sem base científica. Nós vamos aqui partir para realmente uma intuição. Bom, se se quer liberar X gramas, nós vamos seguir na linha de alguns países, tá? Porém, haverá um outro problema, Zanuso e todos nós aqui que estamos refletindo sobre isso. Repito, ninguém tem o dom da verdade nesta matéria, nem próximo. Outra questão ok, vamos liberar uma quantidade X, né, para termos um dado objetivo. Será permitido o comércio disso? Se será permitido o comércio desta quantidade, quem irá comercializar? Porque no Uruguai nós temos isso bem definido. Os locais com cadastro do usuário, né, perante o governo, para o governo também acompanhar, e nós temos a produção disso controlada lá no Uruguai. Agora, aqui no Brasil não se fala disso. Nós temos lá o Supremo definindo que uma quantidade X vai ser permitida, e não vai ser crime de porte para uso próprio, mas isso não vai ser definido nesse acórdão pelo que se viu até agora. Quem irá comercializar, né? Quem irá produzir para essa comercialização, haverá um cadastro para essas pessoas, quais locais se poderá consumir. Então vamos restringir num acórdão que tem que ser distante X metros de uma escola, de um local de acolhimento de menores,
né, ou de idosos, ou qualquer coisa assim, né, em praças públicas poderá ou não poderá, como em a maioria dos países que permite é em locais restritos e geralmente em locais privados, privativos, da própria pessoa, basicamente, ou privados, coletivos, mas privados, não em público. Isso até agora não foi debatido a fundo. Então, esse problema é seríssimo. A questão das drogas não é assim, criminaliza ou descriminaliza. Precisamos de muito investimento antes disso, que são políticas públicas e campanhas educativas. E isso também pode não ser solução. Mas a questão de liberalizar ou criminalizar são os dois extremos e, claro, são possibilidades mais reais, mais concretas, objetivas, né? Não é difícil manter para um lado ou para o outro. Agora, a solução das drogas parte na família, parte em outros locais que precisam de conscientização. E, infelizmente, esta é a grande chaga da humanidade hoje. Nós temos muito consumidor de drogas. Por isso, nós temos tanta traficância. E eu que trabalho numa Câmara Criminal que tem competência para crimes de drogas e crimes contra a vida, percebo o absurdo que é dessa quantidade de traficância e, por consequência, de usuários. Tá? Então, é muito mais do que a sociedade que sabe que é grave imagina. É muito pior, muito pior. Me parece, doutor, que a gente está, mais uma vez, o senhor está falando essa questão do legislador que não legisla por completo. Quer dizer, se foi só no assunto, não se falou nas casas de saúde, não se falou no impacto de quem usaria, porque me parece aqui, por exemplo, quem usa drogas, ele tem que entrar por uma outra porta no SUS, se fosse o caso, não é? Porque, afinal de contas, ele está acelerando, né, a destruição do corpo. Então, o legislador não fala sobre isso, não fala sobre o comércio e se atém a essa questão. E aí a pergunta, nós precisamos trabalhar muito mais, porque é um vazio generalizado hoje, né, doutor Fábio? Então, como é que se trabalha isso? Então, estou com o senhor nessa de trabalhar previamente, antes de simplesmente dar esse canetaço. Sim, se hoje já é difícil, se hoje já não há muita conscientização, né? Por incrível que pareça, não há. Se fala em alguns espaços até privilegiados disso, não é? Mas o investimento tem que ser muito maior de educação para isso. Se conseguiu em algumas gerações aí atrás, e que agora se vê isso concretizado, por exemplo, com relação à proteção do meio ambiente, em que os jovens foram educados nas escolas e se investiu muito nisso, e hoje já se vê um bom resultado. Ainda insuficiente, claro, porque problemas nós teremos a vida inteira, né? Infelizmente o ser humano é assim, mas a questão do meio ambiente foi algo que foi trabalhado e estamos vendo nas novas gerações uma consciência muito melhor. Ainda não, como eu disse agora, é suficiente. A questão também da proteção do idoso, nós tivemos o Estatuto do Idoso, há melhorias nisso. A questão do consumidor, imagina quando não se tinha o Código de Defesa do Consumidor. Então, se vem trabalhando isso nas escolas, nas famílias, nos ambientes, com algumas políticas públicas para isso. Agora, a Lei Maria da Penha, a necessidade de conscientização absoluta da proteção da mulher contra a violência, não só doméstica e familiar, mas em qualquer ambiente. Então, há resultados quando se investe em educação. Por isso o FMP, por isso todos os nossos resultados, inclusive aqui, pela educação que se proporciona de qualidade. Então nós temos que investir muito nisso. A questão das drogas não é diferente. Eu vejo, porque as escolas até falam, até tentam, mas há uma certa mística nisso, porque também, se você falar, pode estar começando a despertar. Então não é fácil trabalhar isso na educação lá da juventude. Tá? E se liberalizar ou liberar, se perdem os argumentos. Daí a própria educação vai ser trabalhada com algo que é permitido, não é? Então, o que se vai poder dizer, olha, é prejudicial à saúde, mas aqueles mínimos freios que a própria legislação hoje contém, de dizer, olha, não pode, e isso dá problema. Isso ajuda, de certa forma, na própria educação, porque não adianta, as pessoas têm que ter aqueles anteparos, não é? Que são da sua formação, são da sua composição, dos comportamentos, não é? Do seu ambiente, do meio ambiente em que vivem,
mas também o Estado precisa estar presente em algumas situações. Eu ainda acho, e respeito absolutamente quem pensa diferente, que nós estamos num país tão complexo como é o Brasil, tão populoso como é o Brasil, com tantas questões a serem resolvidas, que poderemos ter mais problemas do que soluções com esse caminho que estamos vendo aí da liberalização numa quantidade que é essa que eu tenho visto, ao menos. Acho temerário, acho extremamente temerário. E sem uma regulamentação melhor, então, mais completa, muito mais completa, de cadastramento, de atendimento na saúde pública, de acompanhamento de quem usa. Mas imagina isso ser feito, então, no Brasil, onde, eu disse antes, o problema do consumo é terrível, terrível. No mundo é assim, mas a gente pode falar do Brasil. Então, eu acho que estamos abrindo as porteiras, não é? Num momento em que se tem que cuidar muito disso e com alguns critérios, mais ou menos do que eu tenho visto debater. Enfim, Zanuzzo, essa é uma situação. O que vai acontecer? O Brasil também não vai fugir como os outros países, não é, de ter um caminho. Não é? E o caminho aqui, eu vejo que o legislativo é quem tem esta competência. O legislativo deve estabelecer o que a sociedade precisa, né, necessita de regulamentações. Afinal, para isso está lá, para isso nós votamos, né, a cada 2 anos. E quando o judiciário tem que se imiscuir nesses temas tão sensíveis, a pretexto de uma omissão, que eu vejo que não há, porque afinal está na Lei 11.343 que é crime hoje, porte para uso próprio. O Supremo já se debruçou tempos atrás, faz alguns anos, quando foi alterada a pena do artigo 28, porque hoje, quem estiver ouvindo, se forem nossos colegas do direito, sabem bem, o artigo 28 não tem pena de prisão, não. As penas são alternativas, advertência, prestação de serviço à comunidade, tratamento, é só isso para o 28. Então também esse argumento de que a criminalização vai jogar pessoas para a cadeia ou coisa assim, não é verdade. Até o artigo 28 hoje, ele tem uma certa função de curativo, porque estabelece a prestação de serviço à comunidade. Isso é uma medida que eu vejo sempre como adequada, conscientizadora. A questão também de frequentar cursos, imagina só se isso não é bom, né, da pessoa que é drogadita, que precisa de um amparo, se ela for flagrada, ela vai frequentar um curso para se liberar disso, né? E até advertência, veja, advertência não é quase nada ou nada. A questão da separação entre traficante e usuário, que nós debatimos antes de começar, né? Não quero tirar a tua pergunta também, né? Não sei se tu querias me provocar nisso. Era nessa linha, porque a dúvida principal é essa, quando é traficante, quando é usuário, hoje, como pelo artigo 28 e 33 não deixarem claro isso aí, depende muito da questão fática, né? Tem também a questão da fundada suspeita. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Isso é muito importante, Zanuzzo. Obrigado por essa provocação também. Há também uma argumentação, um argumento de que se não houver um tabelamento e a descriminalização até aí, se estará praticando, como em tese acontece aí fora, uma discriminação, né? Ou seja, pessoas de determinadas classes, determinadas origens, determinadas cores, seriam estigmatizadas quando flagradas portando uma quantidade, sendo então incriminadas como traficantes. E quando em outros ambientes sociais, a mesma quantidade será considerada porte para uso próprio, com as sanções insignificantes, como eu digo aí, curativas praticamente. Então, essa questão de necessidade de separar porte para uso próprio e tráfico é um grande argumento hoje para esta ingerência do Supremo, não é, na temática. Na prática, o que acontece? A Lei 11.343 já prevê que o enquadramento como traficância ou porte para uso próprio, consumo, tem lá os critérios não objetivos. E eu também me associo ao que está na lei hoje. E já explico. Ou seja, os critérios que a Lei 11.343 estabelece hoje são critérios das circunstâncias do fato. Como aconteceu o fato, em que situação aquilo aconteceu, a quantidade é também um dos fatores para definir traficância, não é o único.
Então, as circunstâncias em que se deu o fato, ou seja, o local, a conduta daquele cidadão, se estava vendendo, se estava numa região que é de traficância, se houve ingresso e saída de pessoas, se tinha balança de precisão, se não tinha, se tinha notas contadinhas ou se não tinha, se tinha droga embalada em petecas ou se não tinha. Então, assim, não se faz enquadramento pela região da cidade. Não se faz enquadramento, isso eu falo em termos de Ministério Público. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é quem processa isso tudo, analisa as circunstâncias que estão nos elementos de convicção. E aí não aparece a circunstância da cor, da origem, não é? da classe social. Isso não se tem lá no Ministério Público como critério. Houve um caso em que há a possibilidade de ter havido algumas injustiças, não descarto, por que não? Mas não é por aí. Então eu digo com muita tranquilidade, esse argumento de que tem que tarifar X gramas, daí para frente é traficante, é outro problema, pode causar injustiças também, porque uma pessoa flagrada com 61 gramas vai ser traficante, daqui a pouco ele tinha estoque para o carnaval, certo? Então não é por aí. Continuaremos tendo que analisar as circunstâncias concretas da conduta, da reação, do que foi recolhido, da interceptação que se fez antes. Então, hoje, para te denunciar por tráfico, tem que haver elementos para isso. E para ser condenado por tráfico, a partir de tantos recursos que há, a pessoa só vai ser definida como traficante em definitivo, com trânsito em julgado, se realmente a prova era cabal. Sob pena de os tribunais reformarem. Eu digo, os tribunais reformam. Nós temos recursos quase que ilimitados. Então, a chance de um erro judiciário é pequena. Então, repito, acho que é temerário definir uma quantidade. E daí, abstrair as circunstâncias que até hoje foram o critério, que historicamente foram o critério, e que são os elementos que, sim, permitem boas conclusões. E quando se conclui equivocadamente, ou o Ministério Público vai pedir absolvição, ou não vai ser condenado por tráfico, mas não pela quantidade em si. A quantidade, repito, é um dos elementos. Eu já atuei em vários, não há número aqui para dizer, porque é muito, de processos em que a quantidade não era grande. Só que as circunstâncias do fato concreto, repito, balança de precisão, repito, dinheiro recém-contado aí em miudezas, dinheiro pequeno, quantidade razoável, pessoas que entraram e saíram naquele local, vizinhança que denunciou, até anonimamente, que ali é traficância sim, não é o entra e sai. Então, hoje em dia, o traficante, salvo o grande traficante, eles não armazenam muita quantidade. Então, é comum encontrar flagrantes de quantidades que, se pegar os 60 gramas aí, olha, a maioria não chega a tanto. Né? E não deixa de ser tráfico, porque todas as circunstâncias, né, ao redor, e circunstância já é ao redor, né, circundare do latim, não é? Circunstância secundária. Terão que demonstrar que aquilo não era para uso próprio, e se não tiver elementos para isso, vai ser porte para uso sim. Então, eu vejo essa grande dificuldade de querer engessar um conceito que é muito relativo. Nestes fatos envolvendo drogas, nós temos muitas circunstâncias. Não é só a quantidade que vai estabelecer o que é um e o que é outro. E a questão das fundadas suspeitas também é uma tese nova, relativamente nova, claro, mas que tem causado recentemente muita discussão. O que é? O que é, Zanuso? E ouvintes e senhores e senhoras que acompanham aqui. Faz um tempo, dois anos e pouco, 3, que começou uma discussão forte no Supremo e houve decisões no STJ também, dizendo que o flagrante em determinados crimes e no tráfico é o cerne, não é onde mais acontece isso, exige fundadas suspeitas, como o Código exige lá, Código de Processo Penal. Não é? Para se ter um flagrante, tem que ter fundadas suspeitas na abordagem da pessoa, inclusive na entrada em domicílio sem autorização judicial. O que acontece? No dia a dia aí, há várias condutas, como eu dizia antes, circunstâncias. Então, alguém está em determinado local, enxerga a polícia e sai correndo. E aí a polícia vai atrás para ver o que é, a pessoa joga fora um saquinho, alguma coisa, a polícia recolhe a droga,
flagra e vai daí para frente ver se é tráfico, se é porte, o que é, mas foi preso em flagrante. Outras situações parecidas, entra na sua casa correndo, não é? E daí não tinha mandado, por quê? Porque saiu correndo, suspeita, lá se encontrou drogas, né? Ou produtos de crimes receptados, armas, toca-ninja, aparatos para depois cometer outros crimes. Então, esse debate das fundadas suspeitas tem sido muito vibrante, porque os tribunais têm anulado muitos processos em que a autoridade policial faz o flagrante, ingressa em alguns domicílios sem autorização, e a discussão naqueles processos, não havia fundadas suspeitas. Houve uma abordagem sem que haja o registro de circunstâncias que autorizavam uma suspeição de prática de criminalidade naquele local. Então, isso é o que se está discutindo. O que são as fundadas suspeitas? O que é suficiente para a polícia abordar, para a polícia nem precisar de mandado, né, judicial para ingressar em algumas localidades, alguns espaços físicos, basicamente domicílios. Esse é o dilema. O Supremo e o STJ, que passaram a ser, um tempo atrás, rigorosos, anulando muitos processos a partir de algumas práticas policiais que constataram crimes naqueles locais, mas não registraram as fundadas suspeitas ou os tribunais entenderam que não eram suficientes, mais recentemente tem reformulado as decisões e voltado atrás. Por exemplo, aceitando que a pessoa que saia correndo diante da presença da polícia, já, em tese, pode ser uma fundada suspeita. A pessoa que apresenta um grau anormal de nervosismo diante de uma abordagem policial de rotina, não é, em algumas blitz e tal, também pode ser uma fundada suspeita. Tudo, por favor, analisando cada caso concreto. Mas um excesso de nervosismo, algum grau anormal de nervosismo, de inquietude, pode começar a aceitar, já está havendo uma discussão melhor sobre isso. Abordagens policiais para fins de trânsito e localização de droga. Havia decisões que diziam isso não são fundadas suspeitas, porque a abordagem é para fins de trânsito, e aí encontra a droga ali dentro, é prova ilícita. Esse é o grande fundo disso, né? Prova ilícita. Então, agora já se vê uma certa reformulação das posições dos tribunais superiores, dizendo, não, a abordagem policial não impede que se encontre crime ali dentro também. Né? Então, isso não é uma prova ilícita, faz parte do dever da autoridade, se há uma infração de trânsito, verificar se não há outras infrações naquela conduta. Então, estou exemplificando aqui com toda a relatividade dos exemplos que eu dei, por favor, deixe muito claro, não estou dizendo que é ou não é, estou dizendo que em alguns casos em que se tem o debate desses fenômenos que eu citei, tem sido dividido melhor, né, o entendimento, e há uma certa interpretação aceitando como fundadas suspeitas. Mas, Anuso, isso tudo está no contexto das drogas, está no contexto desse debate que tu me propuseste. Doutor, acho que esse assunto ele é muito polêmico, né? E não vai se esgotar aqui. Então já vamos ficar se vai ser aprovado na Câmara, se vai ser sancionado, já deixar marcado uma outra conversa para um segundo momento. Por enquanto, queria agradecer ao Dr. Fábio Roques Bardelotto, presidente da FMP, um especialista no assunto, mestre, doutor, professor da graduação, da pós-graduação e procurador de Justiça do Ministério Público que atua na terceira Câmara Criminal. Ou seja, alguém que não fala só na teoria, mas sim na prática. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Zanuso. Mais uma vez parabenizo o teu projeto, né? O Zanuso teve essa iniciativa fantástica, além de outros que ele está pondo em prática na FMP, fazendo a diferença na educação, oferecendo esse debate. E como eu disse aqui, debate. Esse tema das drogas, como tantos que são candentes no Brasil, e o Brasil é pródigo, né, em temas, porque somos um país muito jovem, nós temos que amadurecer, sim, muitas questões. E somos avançados em muitas também. Nós temos um aparato legislativo bastante amplo, eu digo sempre, não faltam leis no Brasil. O que falta é serem bem aplicadas. Nós temos um conjunto interpretativo muito forte. Estamos vivendo um momento em que há
uma ocupação forte de espaço pelo judiciário, nos tribunais superiores, acima de tudo. Está sendo vista uma reação do Congresso, que esse tema das drogas é emblemático nisso. Eu só fico preocupado, porque, por vezes, um tema que é de repercussão intensa na sociedade acaba ficando espremido, não é, entre o choque de interesses ou interpretações, quando esse tema tem um outro fundo, que é o necessário investimento em educação, o necessário investimento em políticas públicas. Essa palavra se usa para muito, né? Políticas públicas, mas aqui sim é específico e cabe política pública educativa e controle, sim, do uso de drogas, porque a traficância é consequência. Não é? O traficante é consequência do usuário e da ganância, claro, e de todas as circunstâncias, claro, sociais também que isso envolve. Então, agradeço pela provocação. Eu deixo aqui também uma provocação dizendo que o Brasil vai optar por um dos dois caminhos. E nós veremos isso ali na frente, logo, logo, e daí tu dissesse, outro programa. Nós ou vamos manter como está, que hoje é proibido o porte para uso próprio de qualquer quantidade. Parênteses, existe a tese da insignificância e bagatela, tá? Que não deu tempo para abordar, ou seja, há no juizado especial criminal, há na jurisprudência uma tese de que pequena quantidade, que não dá para dizer quantos gramas, porque isso não está definido em gramas, algo insignificante, então uma quantidade pequena de droga, né? É isso mesmo que a lei usa, a expressão droga, não é entorpecente nem substância entorpecente, droga. Não é significante, portanto, é fato atípico. Então já se tem na jurisprudência uma construção de que pequena quantidade ou quantidade insignificante, isso tem que ser ou arquivado pelo Ministério Público ou extinta a ação ou julgado improcedente por atipicidade. Então isso já existe. Já existe. E aquilo que eu disse lá no início, estou me estendendo no fim, mas agora, para encerrar, se o Supremo entender como inconstitucional o artigo 28, ok, acho que até é a tendência. Então, teríamos a descriminalização ou discriminação, sinônimo, das drogas ou da maconha até uma quantidade X no Brasil. Se passar a emenda constitucional que diz que não pode ser descriminalizada a droga e que não pode ser permitida, tem que ser coibida, criminalizada toda a droga no Brasil, né? Todo o consumo, todo o tráfico, qualquer quantidade, qualquer droga. Isso é o que o Congresso está legislando. Não vai mudar, sabe por quê? Quem regulamenta o que é substância entorpecente é a Anvisa. Se a Anvisa tirar a maconha da regulamentação que nós temos, não interessa se a Constituição diz que será proibido o consumo, né, o tráfico de qualquer substância entorpecente, inclusive a Constituição diz na forma da lei, né, e a lei remete, porque a lei de drogas é uma lei em branco, uma norma que remete à regulamentação que é administrativa, que é do executivo. Então, se o executivo, lá na regulamentação, disser que maconha não é substância proscrita, a maconha vai ser possível de usar. Porque hoje só é droga o que está dito na regulamentação da Anvisa. Então não adianta mudar a Constituição. Se o legislador quiser proibir maconha, ele tem que colocar na Constituição. Porque senão vai lá para a regulamentação, estarão liberando quando quiserem. No minuto que quiserem, sai um adendo à portaria da Anvisa dizendo maconha não é mais droga, né? Ou uma quantidade X não é mais substância entorpecente. E aqui eu encerro dizendo que esse debate pode ser totalmente em vão se com uma caneta se resolve tudo com a questão da maconha ou qualquer droga. Obrigado, Zé Lúcio. Muito obrigado, Dr. Fábio Roques Bardelotto, dando essa aula para a gente aqui e trazendo o seu olhar sobre esse tema que ainda vai gerar muita polêmica e muitas manchetes. Compartilhe o FMPLO com o seu colega de trabalho, com o seu colega de aula, para a gente difundir o conhecimento. Até a próxima edição e um grande abraço. Obrigado pela audiência.